Aqui agora um teorema que facilita a verificação de que duas funções lineares são iguais. Duas transformações lineares são iguais. Se T e S são duas transformações lineares de um espaço V para um espaço W, e as duas transformações elas são iguais quando restritas a um conjunto gerador, então elas devem ser iguais sempre, em todo o seu domínio. Em termos mais simples, para verificar que duas transformações lineares são iguais, basta verificar que elas são iguais em um conjunto gerador. Tá? Isso vai ser útil mais para frente. Tá? Então, qual que é a hipótese? Que a função T e a função S são iguais no conjunto gerador. Essa é a nossa hipótese. O que tem que ser feito? Mostrar que elas são iguais em todo o domínio. Então, dado um vetor do nosso domínio, um vetor do nosso espaço V, nós temos que mostrar que T de V e S de V são iguais. Como que se faz isso? Usa a hipótese de que o conjunto G ele é gerador, ou seja, qualquer vetor é combinação linear dos elementos do conjunto G. Então, usando essa representação do nosso vetor, dá de substituir esse Vzinho pela representação, do mesmo jeito o Vzinho substituído pela representação. Agora a função T ela é linear, portanto ela preserva as somas, ou seja, T de uma soma é a soma da T, e do mesmo jeito a função S é linear, ela também preserva as somas podem ser jogadas para fora, e agora eu tenho T aplicado em um produto de um escalar por um vetor. T linear ela também preserva produtos. E do mesmo modo, S preserva produtos. E olha só, essas duas expressões aqui são iguais, exceto que eu tenho um T aqui e um S aqui. Mas qual que é a nossa hipótese? Que T aplicado em um elemento gerador é sempre igual a S aplicado no mesmo elemento do conjunto gerador. Portanto, essas duas expressões aqui, que a gente obteve para T e para S, elas são iguais. T de G é igual a S de G, e assim vale essa sequência de igualdades. T de V é igual a S de V, qualquer que seja o vetor do domínio. O que é equivalente a dizer que as funções T e S são iguais. E agora, um outro teorema importante também é o seguinte, que se V e W são dois espaços vetoriais, e B é uma base de um dos espaços, no caso do espaço V, e F é uma função qualquer de B para W. Então, eu simplesmente vejo B como um conjunto e tomo uma função qualquer desse conjunto para o nosso espaço vetorial, sem nenhuma restrição. Então, essa função f minúsculo ela pode ser estendida para uma transformação linear do conjunto para o qual B é base, para o espaço V, para o espaço, uma função do espaço V para o espaço W. Certo? E mais ainda, esse modo de se estender a nossa função f, ele é único. O que diz que transformações lineares elas são mais ou menos a mesma coisa do que funções definidas em uma certa base do nosso espaço. Ok? Agora, por que vale essa unicidade da extensão? Caso exista, por que essa extensão da nossa função f minúsculo é única? Ora, se B é uma base particular, B é gerador. E a gente sabe que quaisquer duas transformações lineares que sejam iguais em um conjunto gerador, elas vão ser sempre iguais. Então, quaisquer duas funções que satisfaçam isso aqui, que no conjunto gerador sejam dadas pela f minúscula, elas obrigatoriamente vão ser iguais.
Então, a unicidade da extensão segue do teorema anterior. Agora, a existência tem que ser demonstrada. Só para simplificar um pouquinho a notação, vamos assumir que a nossa base é finita. O caso de dimensão infinita, aqui o caso de dimensão infinita, não deveria ser finita, tem que arrumar isso, ele é análogo, certo? Mas só para simplificar a notação, vamos assumir dimensão finita. Nós temos que definir com uma fórmula, ou de algum modo, bom, a nossa transformação linear f maiúsculo. Então, dado um vetor v do nosso domínio, quem que vai ser o f maiúsculo do vetor v? Bem, como B é uma base, então B é gerador e linearmente independente, ou seja, há um único modo de se escrever esse vetor como uma combinação linear dos elementos da base. E é importante que esse modo seja único, certo? Porque isso aqui vai dizer que esses escalares, lambda1 até lambda_n, dependem somente do vetor V e da base B. Eles podem ser calculados sabendo quem é a base, sabendo quem é o vetor. Então, nós definimos f maiúsculo de V do modo natural. Bem, se f tem que ser linear, então aplicando f maiúsculo dos dois lados dessa equação, teria que dar o quê? Fzão de V deveria ser Fzão de tudo isso aqui, mas como Fzão tem que preservar tanto a soma quanto o produto por escalar, Fzão disso aqui deveria ser lambda1, Fzão de B1. E nós também queremos que seja Fzinho do elemento da base. Então, Fzão de V é lambda1, Fzinho de B1, mais lambda2, Fzinho de B2, até mais lambda_n, Fzinho de Bn. Ou seja, para encontrar a nossa função Fzão maiúsculo com as propriedades desejadas, esse é essencialmente o único modo que faz sentido para nós definirmos a nossa função, certo? Então, dado um vetor V, escreva ele desse modo, encontre os escalares lambda i que satisfazem isso e defina Fzão de V desse modo. Aqui escrito como somatório e aqui escrito com reticências. Ok? Esse é o nosso melhor candidato para a função f maiúsculo. Certo? Então a gente tem uma função, está bem definida, tem que mostrar que ela satisfaz as propriedades desejadas. Primeiro, Fzão estende Fzinho. Como que isso é feito? Pega um vetor da nossa base. No caso, ele vai ser um B índice I. Para calcular Fzão de B, o que é feito? Primeiro, escreve o vetor B como uma combinação linear dos elementos da base. No caso, esse aqui é o jeito de se escrever o nosso vetor Bzinho I, como combinação linear de todos os BJs. Ok? Esse aqui é um jeito mais fácil de se ver. E aplica a definição de f maiúsculo. Simplesmente faz cada escalar multiplicado pelo Fzinho do BI correspondente, soma todo mundo. Ok? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 vezes Fzinho de BI, mais uma soma de 0 vezes certos vetores. 0 vezes qualquer coisa é 0. Portanto, todos esses termos aqui morrem. Sobra somente 1 vezes Fzinho de BI, que é Fzinho de BI, mais o I foi escolhido de forma que esse é o vetor inicial da nossa base. Então, para qualquer Bzinho na nossa base, Fzão de Bzinho é igual a Fzinho de Bzinho. Então, Fzão estende Fzinho. E a segunda parte é que a função f maiúsculo é linear. Vamos usar aquele teorema com V mais lambda W, né? Pega dois vetores V e W do nosso pedaço vetorial e escalar lambda.
Para aplicar a fzão, a gente tem que representar os nossos vetores na base. Então, V mais lambda W, como que é representado na base? Usa as propriedades das operações de espaço vetoriais, certo? A soma disso aqui com lambda vezes isso aqui, o lambda se distribui nesse somatório e depois a gente pode reordenar todos os termos, usar a distributividade de novo e concluir que isso aqui é válido. Ok? Só propriedades de somatórios e axiomas de espaço vetorial. Ou seja, nós conseguimos a representação de V mais lambda W na base BI, sabendo a representação de V e a representação de W. Então, para aplicar a função f maiúsculo nesse vetor, qual que é a definição? É a soma dos coeficientes multiplicando os vetores da base vezes fzinho aplicado nos vetores da base. Simplesmente a definição de f maiúsculo. E agora, reordenando os termos dessa soma grande aqui, usando de novo distributividade, etc., no espaço W maiúsculo, o que a gente obtém? Essa expressão, mas olha só, isso aqui é exatamente a definição de f de v, porque os alfas são os coeficientes que representam o vetor v na base b, e aqui eu tenho betas, que são os coeficientes que representam w na base b, ou seja, isso aqui é fzão de v e isso aqui é fzão de w. Portanto, isso aqui é igual a isso, para quaisquer v e w e o lambda, o que diz que a função f maiúsculo ela é linear.